Pessoas focam, principalmente ganho de massa muscular, pessoas focam só nos macronutrientes e esquece dos micronutrientes. Você está tendo ali uns buracos, que aí depois você vai ter deficiência de nutrientes, vai acarretar outras patologias para você. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje mais um episódio e o tema é: o que são micronutrientes e a sua importância para qualquer dieta. E nessa aí, né, Thaís, se a gente parar para ver hoje ferrou, né? Eu acho que é a Rose que vai ter que ajudar a gente. Rose, vamos lá. Explica pra gente do jeito mais simplista possível, de fácil entendimento, fácil leitura, o que é os micronutrientes e a importância dele para qualquer dieta. Os micronutrientes nada mais é do que nutrientes em partículas menores. Nosso corpo precisa, mas tem uma quantidade muito menor do que os macronutrientes. Para vários processos metabólicos, por exemplo. Então, por mais que sejam partículas menores que chegam a miligramas, a microgramas, são essenciais, né? Então a gente tem as vitaminas e os minerais que estão aí presentes na nossa alimentação balanceada, que está muito presente nas frutas, verduras e legumes. Então elas são importantíssimas para tanto o processo de ganho de massa muscular, tanto para o processo de emagrecimento. Ah, legal. Porque assim, a gente não vê tanto falando de micronutrientes, né? A gente, quando pensa, né, tem mais academia, a galera fala muito de macro, porque tem suplemento. Mais voltado à suplementação, né? Agora, os micros a gente sabe que tem conceitos de polivitamínicos, mas não é tão falado quanto os macros, né? Por isso que uma coisa que eu gosto bastante, pelo menos no sentido de alimentação, mesclar, mesmo que eu suplemente, tentar sempre comer. Tipo, sei lá, a nível de exemplo, um ovo cozido, que a gente tem proteína, gordura boa, ômega 3, um monte de vitamina, e essas vitaminas são esses micronutrientes, né? Que no suplemento a gente não vai ter, mas na alimentação a gente tem, né? Exatamente. No suplemento também, porém, para cada pessoa tem uma quantidade adequada, tem suplementos que passam aí da recomendação, a gente tem que tomar o cuidado com esses suplementos. Por exemplo, a gente tem dois tipos de vitaminas, que são as lipossolúveis e são as hidrossolúveis. Então, as lipossolúveis, elas são vitaminas que elas precisam de gordura para absorção. E são vitaminas que, assim, a gente consegue ter um pouco mais de tempo ali no nosso organismo. Porém, as hidrossolúveis, elas são necessárias, o consumo delas tem que ser diário, porque elas são facilmente eliminadas ali pela urina, por exemplo. Então, exemplos de vitaminas. A gente tem as lipossolúveis, que são as vitaminas D. A vitamina D, a síntese de vitamina D é basicamente exposição solar e ela auxilia na construção de massa óssea, por exemplo, na imunidade também. Nós temos a vitamina E, que ela é antioxidante, ela protege as células. A gente tem ali, através dos alimentos, azeite de oliva, abacate, enfim, são alguns exemplos. A gente também tem as vitamina A, elas participam da questão da visão, construção da visão ali. Então, o paciente, às vezes, que está ali com uma dificuldade de visão noturna, por exemplo, a gente vai avaliar a questão da vitamina A também. E tem a vitamina K, que está relacionada ali à coagulação, né, do sangue, por exemplo. Entendi. E, assim, a questão desses micronutrientes, isso bem regulado, né? Lógico que cada corpo é um corpo, cada biotipo é um tipo. Ela é importante para que a gente absorva bem os macronutrientes, fazer esse processo? Qual que é a relação disso? Com certeza, principalmente os lipossolúveis, né? A gente precisa da gordura ali para ter uma boa absorção desses nutrientes. Então a gente precisa do macronutriente, sim. E aí, falando com relação ao tipo de micronutrientes, indo para os lipossolúveis, que a gente tem ali a vitamina C e as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, para quem está ali na musculação, no exercício físico, são muito importantes também, porque elas auxiliam na metabolização desses macronutrientes, né? Então, ajudam a
a direcionar os macronutrientes. E também o complexo B, ele é muito importante para a questão mental também, porque o complexo B faz parte ali da produção de dopamina, por exemplo, as sinapses do nosso cérebro. Então, ter uma deficiência, por exemplo, B12, B6, B9, está muito relacionado com questões emocionais, né? Sistema nervoso. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Às vezes, a gente busca ali um profissional, um psiquiatra, psicólogo, para melhorar alguma questão emocional que a gente tem, de sistema de recompensa, de estresse, de ansiedade, depressão, e a gente não tem uma alimentação balanceada que está ali muito relacionada, né? Então, ter essa alimentação balanceada, de sempre estar variando os alimentos, é muito importante para você ter esse aporte diário desses nutrientes. Por mais que seja, né, pessoal, se a gente parar para ver, o que você come, te faz um sentido, né? Porque dependendo, quando você começa a ter faltas ou desmacros de micros, você começa a descompensar, né? E vai tendo uma balança para um lado ou para o outro. Por isso é importante também um plano alimentar, porque às vezes você não tem consciência de qual alimento você vai encontrar esses micronutrientes, né? Porque pra gente é muito claro uma proteína, é muito claro um carboidrato, mas a vitamina K, a gente não tem essa consciência sem um plano alimentar, né? Exatamente. E às vezes na prática clínica ali, no contato com o paciente, tem algumas maneiras que a gente consegue identificar, por exemplo, algumas deficiências. Tanto pela avaliação de exames, quanto por questionário de frequência alimentar. Então a gente vai entender qual que é a frequência de determinados alimentos que o paciente está consumindo. E isso a gente correlaciona muito com as queixas também que o paciente traz para a gente. Eu sinto muito cansaço, eu sinto muita fraqueza, eu sinto muita dor não sei aonde, eu tenho muita cãibra, Enfim, são várias coisas que a gente acaba linkando uma com a outra e a gente chega num consenso de que esse paciente está com deficiência dessa vitamina, esse paciente está com deficiência dessa vitamina. Então é importante ter esse acompanhamento com o profissional também. Entendi. Não, é muito importante isso, né? É uma coisa que eu vejo também muito se perguntando na internet, se puder explicar um pouquinho pra gente, Rosé. De fato, a vitamina C, ela melhora a absorção da proteína? Isso é um fato? Se sim, o porquê? Como é que acontece esse processo? A vitamina C, a gente sabe que os nutrientes, eles têm nutrientes que auxiliam, que ajudam um ao outro na absorção, e tem nutrientes que atrapalham a absorção um do outro, por exemplo. Eles concorrem, né? Exatamente, eles concorrem entre si. Por exemplo, da vitamina C. Eu gosto muito de trabalhar com a vitamina C, por exemplo, paciente anêmico. Por quê? Porque vai auxiliar ali na absorção do ferro. Então, se você também... eu não tenho o costume de comer frutas, verduras e legumes, provavelmente eu tenho ali uma deficiência de nutriente e vou tomar um polivitamínico. Precisa identificar quais deficiências você tem. Às vezes um polivitamínico está ali em 200%. E aí você tem, igual por exemplo, as lipossolúveis, elas são tóxicas em excesso. Então não dá para você sair tomando o que você acha que você tem que tomar, que não é assim, né? Tem que ter muito cuidado. Então, igual por exemplo, o cálcio ele também compete com o ferro. Então eu tenho uma anemia, eu não vou consumir depois de uma refeição mais completa, um almoço, por exemplo, não vou consumir um leite, não vou consumir um queijo, por exemplo, porque ele vai atrapalhar na absorção do ferro e vai piorar a minha anemia. Entende? Então tem que ter esse cuidado com relação ao consumo de polivitamínicos, por exemplo. É importante consumir, para quem não tem esse hábito de se alimentar de frutas, verduras e legumes, mas tem que ter um acompanhamento de um profissional. Exatamente. Não, entendi. É que realmente dúvidas, né, que a gente vê que as pessoas têm, e muita gente já tem esse pré-conceito, né? Sai tipo comprando um monte de vitamina e dependendo, tá pecando pelo excesso, e dependendo do que falta de verdade, como vitamina D, que você comentou que mais de sol, você nem toma sol, e acha que vai tomar 30 mil comprimidos, vai melhorar a vitamina D, mas não vitamina D, e é só o que ele precisa, enfim. Eu acho que é muito mais profundo e tem que procurar um especialista para fazer um exame, né? Acho que tem que ser um pouco mais profundo e técnico na coisa, né? E o perfil de onde a gente mora, por exemplo, nós estamos em São Paulo, é um perfil de pessoas que são muito
tem uma vida muito puxada, muito corrida, não consegue tomar o sol, por exemplo, e assim, 90% dos meus pacientes têm deficiência de vitamina D. E a vitamina D está muito relacionada com questões emocionais também, se for parar para pensar, questão imunológica. E é muito importante você ter esse cuidado, esse acompanhamento, sempre ver como que tá seus exames para você suplementar essa vitamina. Uhum. E outra dúvida que eu tenho aqui, Rosi, a questão dos micronutrientes também, como é que eles auxiliam na recuperação muscular, sabe? Ele junta com macronutriente para recuperar a musculatura, ele faz parte desse processo. Qual que é a função dos micros nesse caso? Com certeza, é como se fosse, nosso corpo é como se fosse uma casa em construção. Os micronutrientes, eles estão presentes nessa construção também. Então, eles são muito importantes para esse processo de ganho de massa muscular. Todos os processos. Você está ali querendo emagrecer, você está ali querendo ganhar massa muscular, você tem que ter uma alimentação mais balanceada. E aí são coisas que, gente, é muito específico, teria que ter um pouco mais de tempo para explicar cada ação de cada um, mas tem que ter. As pessoas focam, principalmente ganho de massa muscular, as pessoas focam só nos macronutrientes e esquece dos micronutrientes. Você está tendo ali uns buracos, que aí depois você vai ter deficiência de nutrientes, vai acarretar outras patologias para você. Então, qualquer intenção que você tenha no exercício físico, tanto de emagrecimento quanto de massa muscular, vocês precisam ter esse consumo, pelo menos ali, gente, 200 gramas de fruta por dia. E aí, os legumes e verduras a gente nem contabiliza, porque são nutrientes, são fontes de fibras, mas as calorias que tem são poucas. E aí, e tem gente que tem muita preocupação com relação a isso. Você nunca vai conhecer alguém que comeu um prato de salada, uma bacia de salada e engordou. Assim, tem como. Não tem como. Tirar um litro de azeite. Aí depende. Exatamente. Mas eu acho que pra gente ir para esse final do bate-papo, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho que é bem interessante, de fato o comer bem. E não só o prato colorido, vamos falar assim, mas variação de proteína. Então, variar entre peixe, carne, frango, ovo cozido, bastante verdura, bastante fibra, porque, né, cada proteína ali tem seus micros também, né? Como a carne tem uma creatina, tem umas mais diferentes, o ovo tem outras coisas. E sempre você está variando, você não ficar pobre de micronutrientes, assim, está se alimentando, né? Também com o valor da dieta em relação a essas variações. Não, né? sim. Não é nosso objetivo. Mas lá pra frente a gente vai dar algumas dicas também, porque, exemplo, me corrija, tá? Vamos lá. Exemplo, um salmão com uma sardinha, filé de sardinha, ele tem praticamente o mesmo como macro e micronutrientes. Ele tem gordura boa, tem ômega 3, porém com preços totalmente diferentes, ou não? Exatamente. Então, assim, dá pra fazer o negócio Dá, com certeza. gastando pouco. Dá, né? com certeza. Porque eu gosto de comprar uma distribuidora, que é mais barato do que no mercado, senão eu vou falir também. Então, assim, acho que essas estratégias, né, Thaís, que a gente consegue fazer pra comer bem, sem gastar muito. São variações, mas a gente tem que ver as variações e os valores delas, né? Tem que ser uma dieta acessível para o paciente. Tem que ser dentro da realidade dele, senão ele não consegue seguir. Legal, pessoal, acho que para esse episódio é isso, né? Depois a gente vai destrinchando e seguindo outras coisas também. Depois Muita coisa exatamente. ainda, Depois né? tem outros conteúdos referentes a esse tema, acho que a gente consegue dar uma abordada maior, né? Não, pode ser. Pessoal, é isso. Bom, esse foi mais um episódio do canal Dieta Barata. Não esqueça de acessar nosso site, dietabarata.com.br. Thaís? Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho. Então é isso. Solta a vinheta aí, vambora. Roda a vinheta! Vamos.